Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Gilberto Silva do canal Pobre Inteligente. Iremos falar hoje sobre os 3 tipos de CDBs que existem, tá? E antes de começar essa aula de hoje, pessoal, eu queria compartilhar algo com vocês, que eu estava lendo um livro ontem, muito interessante. Eu não sou muito bom em inglês, mas o nome do autor é o Warren Buffett, tá? Eu sei que ele é um dos maiores investidores financeiros do mundo. O cara ganha bilhões por ano. E ele dizia uma frase muito interessante que dizia o seguinte, que antes de você começar a estudar assuntos técnicos sobre finanças, tente mudar a sua mentalidade, a sua forma de ver finanças, de ver o mundo financeiro. Porque fomos uma vida toda condicionados a pensar como sistema, a pensar como escravos, tá? Vou indicar livros bons para vocês começarem a pavimentar o seu cérebro com conhecimentos que vai fazer uma mudança radical na sua forma de pensar, na sua forma de ver finanças. O nome do livro é O Homem Mais Rico da Babilônia, tá? E depois que vocês terminarem de ler O Homem Mais Rico da Babilônia, vocês vão ler o livro Primo Rico. Muito bom livro, super indico para vocês, tá? Na verdade ele faz uma mudança mesmo de mentalidade, tá? Vamos começar a nossa aula de hoje para não ficar muito extenso o tema, o vídeo, tá? Existem 3 tipos de CDBs: o pré-fixado, o pós-fixado e o híbrido. Qual a diferença de um para o outro? O pré-fixado, ele na frase já diz pré-fixado. Quando você compra o título, o que acontece? Você já sabe quanto você vai ganhar. Se lá tiver escrito 14,25 ao ano, você vai ganhar 14,25 ao ano. Faça chuva, faça sol, você vai ganhar 14,25 ao ano, tá? Já o pós-fixado, ele é atrelado, pessoal, a um indexador, tá? O que seria um indexador? Um indexador, geralmente eles trabalham com CDI, Selic e IPCA. O que seriam esses indexadores? O CDI, gente, na verdade, o que significa o CDI? O CDI significa Certificado de Depósito Interbancário. O CDI é uma taxa que os bancos emprestam dinheiro de um para o outro. O que eu não sei se você sabe, mas funciona assim. Todos os bancos, no final do dia, no final do expediente, eles têm que fechar o caixa deles positivo. Se por acaso estiver negativo, eles vão pedir empréstimo para outros bancos, tá? E eles criaram esses indexadores entre eles. Eles criaram, na verdade, esse método de empréstimo entre eles, que se chama CDI. E o CDI tem uma taxa, tá? Já o pós-fixado, pessoal, ele é atrelado a um indexador. O que seria um indexador? Vamos começar pelo CDI. CDI significa Certificado de Depósito Interbancário. O que seria isso? Isso, na verdade, é uma taxa que os bancos cobram para emprestar dinheiro de um para o outro. Não sei se você sabe, mas os bancos no final do expediente, no final do dia, eles têm que fechar o caixa deles positivo. Se por acaso estiver negativo, eles pedem geralmente empréstimo para outro banco, tá? Para poder fechar o caixa no positivo. E eles usam esse CDI como taxa base deles, tá? Vamos supor que o CDI esteja 12%. Vai ser 12%. Qualquer banco que pedir empréstimo de um para o outro será 12%. Já está estipulado CDI, 12%. CDI vale 12%. Tá? Então essa vai ser, como se diz, atrelado ao indexador, está atrelado ao valor do CDI. Tá? Você tem um investimento atrelado ao CDI, que vale 12%, no caso, que vale 12%, você vai ter um rendimento de 12%. Quando se fala 12%, atrelado ao CDI seria 12%. Se por acaso estiver valendo 12%, pode ser que ele esteja valendo 13%, 14%, tá? Menos. Então toda vez que falar atrelado ao indexador, o indexador se for o CDI, ele valerá 12%, 13% ou 14%.
tá? Já se tivesse atrelado a taxa Selic, nós falamos já o que é taxa Selic, tá? Que é a taxa base de juros do país, tá? A taxa básica de juros do país hoje, a Selic, ela está valendo 14,25. Ela tá. Então, se você tiver um CDB atrelado à Selic, isso quer dizer que você vai ter um CDB, você vai estar com um rendimento de 14,25 ao ano sobre o seu CDB, tá? Então, geralmente, quando se fala em indexador, você já pode ir direto CDI, Selic e também IPCA, tá? O que seria IPCA? É a taxa que mede a inflação do país, tá? São os três indexadores, CDI, tá? Selic e IPCA. Então esses são os três indexadores. Quando se falar atrelado a um indexador, então você já sabe que se refere a CDI, a Selic e IPCA, tá? Então, pessoal, já o híbrido, o CBD híbrido, eu vou escrever aqui também para ficar bem mais fácil. Eu gosto de usar ilustrações porque você assimila melhor, tá? O CDB híbrido. O que é um CDB híbrido? Ele é a junção dos dois. É a junção do CDB pós-fixado com pré-fixado, tá? Geralmente quando o CDB ele é híbrido, você vai ver escrito assim, ó, a gente paga a taxa Selic mais 4%. Por que a taxa Selic mais 4%? Hoje a taxa Selic ela está valendo, como eu falei anteriormente, 14,25 a taxa Selic, tá? Então ele é um CDB pré-fixado, por quê? Porque se você já sabe que você vai ganhar 14,25% ao ano. Porém, se a taxa Selic por acaso abaixar de preço, for para 12%, 10%, o que vai acontecer? O seu rendimento vai baixar, não vai ser mais 14,25%. Aí se coloca os 4% para poder compensar uma queda, entendeu? Uma possível queda. Então, por isso que toda vez que o CBD for híbrido, você vai ver, a gente paga Selic mais 4%, tá? Ou então a gente paga o CDI mais 4%, ou então se paga o IPCA mais 4%. Os 4% ou mais, ou 6 ou 8, independente de qual seja a porcentagem, é para compensar a possível queda, tá? Ou da Selic, ou do CDI, ou do IPCA. Tá? Ficou claro para vocês, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? E pessoal, estudem sobre educação financeira. Estude para você, o CDB hoje, estude prioritariamente sobre CDBs, tá? Que o CDB é um dos melhores investimentos para quem está começando no mercado financeiro. Então, estude, gaste seu tempo, se desgaste em conhecer, tá? Porque as recompensas serão duradouras. O trabalho que você tem hoje, a dedicação que você tem hoje, vai reverberar, entendeu? Resultados amanhã, uma vida melhor para você, para sua família, tá? Eu principalmente, acabei de chegar do trabalho agora, eu trabalho à noite, tá? Estou super cansado, nem dormi ainda, mas estou aqui compartilhando o conhecimento que eu tenho com vocês, tá? E eu sei que esse conhecimento que eu compartilho com vocês e que eu adquiro dia após dia, tá? Isso vai mudar a minha vida futuramente, tá? Então, pessoal, muito obrigado pela sua atenção e não esqueça de se inscrever no canal, tá? Pobre Inteligente. Compartilhe, pessoal, deixa o seu like, que é muito importante para a gente estar crescendo agora, tá? Deus te abençoe e muito obrigado.